Pessoal, de maneira mais informal, a gente vai conversar um pouco com vocês agora, durante aproximadamente uns 30 minutos, né, trazendo um pouco de informação em relação ao sistema CONFEF-CREF. Né? Uma fala inicial aqui que busca posicionar a organização da nossa profissão, como é que está hoje a formação no âmbito da educação física, né? E também informar e esclarecer a organização interna do nosso Conselho Regional aqui em Santa Catarina e, por fim, né, mostrar um pouco do planejamento estratégico do CREF. O que nós estamos fazendo, o que pretendemos fazer mais efetivamente até 2015. Que é uma gestão de 3 anos que a gente acabou assumindo no final de 2012, início de 2013, com alguns conselheiros e esses debates, algumas conversas, fizeram com que a gente chegasse, né, ao desenvolvimento de um plano estratégico de aproximação mais efetiva com os profissionais de educação física, com as fundações municipais de esportes, com as prefeituras, né, com todas aquelas entidades que oferecem oportunidade de trabalho a todos os profissionais, nas academias de ginástica, enfim, todas aquelas atividades, né, afins à educação física. Nós tivemos agora, nos últimos meses, né, 2 meses, 45 dias, por aí aqui no nosso país, uma série de mobilizações, né, das pessoas, da sociedade de maneira geral, repudiando muitos atos dos nossos políticos, de muitas entidades, etc. E esse movimento, né, ele ganhou corpo, teve repercussão, né, dado a um evento internacional realizado recentemente aqui no nosso país, que foi a Copa das Confederações de Futebol. Nós vamos ter daqui a pouco a Copa do Mundo, a Olimpíada, ou seja, o mundo vai estar olhando e vai estar com o foco em nosso país, né? E as pessoas lá pediam mais respeito, menos preconceito, né? Menos corrupção, sobretudo, e que tivéssemos uma nação mais desenvolvida, né? Eu retirei alguns slogans, né, que apareciam nos cartazes e etc. E, sobretudo, né, no âmbito da corrupção, que os recursos fossem investidos de uma maneira mais efetiva em saúde, em transporte, em escola, que cada vez mais enaltece, enobrece a formação para a cidadania de uma sociedade, né? Caminhava bastante nessa direção os apelos da nossa população e nossos também, né? Mais ordem no nosso Congresso Nacional e ficássemos todos mais atentos, né? E tivéssemos uma memória mais longa de tudo que acontece no âmbito da política, né? Nas mais diversas ações da nossa população. E uma das ações e dos slogans, dos cartazes, que me chamou bastante atenção, né, e que faz com que a gente não desista, que a gente continue lutando por uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade e um país melhor, né, é essa mensagem aqui dessa menina que nos reforça que tenhamos coragem para continuar, né, a luta, porque a luta de hoje fará o futuro dessas crianças aí melhor. E é essa luta que nós queremos continuar fazendo com a educação física. Continuar enaltecendo, enobrecendo a nossa educação física, né? E alguns cartazes diziam que o Brasil acordou, né? A nação se mobilizou, acordou para todas essas ações. Com isso eu queria dizer que a educação física
ela acordou em 1998, quando se promulgou a lei que transformou, né, a nossa antiga ocupação em uma profissão regulamentada. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas, enfim, no nosso país, a profissão está regulamentada. Nós temos no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 2.500 ocupações profissionais. Ocupações e não profissões. Tem um pouco mais de 60 profissões que estão regulamentadas, né? Tem lei específica dizendo quem é que pode atuar, existem códigos de éticas normatizando como é que acontece ou deve acontecer a atuação desses profissionais. E a educação física é uma delas a partir de 98. Né? E eu destaquei aqui que um dos pontos da nossa Constituição, né, para colocar a dimensão constitucional da profissionalização da educação física, e que em nosso país, qualquer um de nós pode exercer qualquer atividade, desde que se atenda às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Né? E na nossa lei, né, está lá colocado que as atividades de educação física, né, envolvendo o esporte, os jogos, né, a ginástica, etc., todas essas atividades da educação física, elas são prerrogativas de serem dinamizadas, orientadas, desenvolvidas, planejadas por profissionais de educação física. Né? Já falamos um pouquinho da ocupação e da profissão, e a designação de profissional de educação física, de acordo com a legislação, é prerrogativa das pessoas que estão registradas nos conselhos profissionais. Né? Isso é uma definição textual, dizendo quem é profissional de educação física. E existem outras denominações correntes por aí, né, que tentam qualificar o profissional de educação física. Mas essas outras qualificações, elas não têm, né, nenhum texto que o fundamente, que o assegure. Né? A nossa denominação é de profissional de educação física, né? Que é o que está colocado na lei que nos criou lá em 1998. Né? De 98 para cá, né, com a criação da nossa profissão, nós passamos a ter, em 2002, 2 tipos de formação dentro da nossa profissão. Ou seja, existe uma profissão, que é a profissão de educação física, com 2 profissionais que intervêm nas atividades próprias dessa profissão, que é o licenciado em educação física, né? O licenciado em educação física e o bacharel em educação física. Esses 2 profissionais, eles passaram a existir, né, a partir de 2002, não por uma determinação do Conselho Regional de Educação Física aqui de Santa Catarina ou de qualquer outro estado do Brasil. Não por uma definição ou determinação do Conselho Federal de Educação Física. Passou a existir por uma determinação e uma definição do Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão que regulamenta o oferecimento de cursos universitários, que regulamenta os cursos dentro das universidades, as quais têm a sua autonomia universitária para colocar lá na matriz curricular as disciplinas, os conteúdos, a carga horária de cada curso, de acordo com as próprias determinações do Conselho Nacional de Educação. Então, o próprio Conselho Regional de Educação Física e o Conselho Federal de Educação Física, eles têm um grau de subordinação a essa legislação do Conselho Nacional de Educação, que nós não podemos fugir. Nós, Conselho, né, de Educação Física, também somos
né, ou estamos subordinados à fiscalização, à gerência, né, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público, ou seja, de todos os órgãos da Justiça que cuidam, né, para que as leis no Brasil sejam cumpridas. Apesar de a gente saber que, em alguns pontos ou em alguns aspectos, essas legislações não são cumpridas, não são acatadas, né? Mas se queremos seguir um princípio de correção, de ética, de transparência, né, de fazer o que é certo, todos nós devemos procurar cumprir com as nossas obrigações e com aquilo que é legal. Então, a partir de 2002, com essa divisão da nossa formação, conforme a própria pró-reitora apontou aqui, né, e que às vezes a pró-reitora de ensino ou outras pessoas que não são da nossa área de formação específica, elas têm mais informação ou conhecimento sobre a formação em educação física e que nós não temos, né? Porque eles têm que estar sempre atentos a esses aspectos. Então eu coloquei aqui alguns referenciais normatizadores da formação hoje em educação física, essa orientação do Conselho Nacional de Educação para a licenciatura e para o bacharelado, né? A licenciatura está balizada pela Resolução 01 de 2002, que lá no seu artigo 13 diz que o estágio deve ser realizado em escola de educação básica. Ou seja, o estágio, aquelas primeiras experiências que os acadêmicos têm em relação à sua profissão, elas devem ser desenvolvidas, afetas, relacionadas, ligadas ao seu futuro exercício profissional. Então, se o licenciado faz o seu estágio na escola de educação básica, é, por analogia, lógico que o seu campo de intervenção profissional é no âmbito escolar. Ora, o médico faz o seu estágio lá numa clínica, mas ele vai trabalhar com outra coisa, não tem relação. Então, o licenciado, por isso, tem a sua atuação limitada ao ensino formal, à educação básica. Hoje, no nosso país, é assim. E nós precisamos compreender isso, né? O bacharel em educação física, ele só foi normatizado em 2004, através de uma resolução específica também do Conselho Nacional de Educação, né? E a gente vai perceber ali, ó, que a carga horária de um curso é diferente da carga horária de outro. A licenciatura, a pessoa precisa concluir 2.800 horas de formação, no mínimo. Pode ter mais? Pode. A critério da universidade. Quer fazer um curso de licenciatura com 3.500 horas, não é nem o Conselho Federal, nem o Conselho Regional de Educação Física que vai dizer que não pode. A universidade é que vai construir seu projeto pedagógico e definir qual é a carga horária. O mínimo é 2.800. E do bacharel é o mínimo 3.200. E a gente vai perceber com as datas que estão ali, que são datas bem distantes. Por quê? Porque tudo isso gerou muito debate, gerou muita discussão nas câmaras de educação, nos próprios conselhos profissionais, apesar de a gente não ter determinação, influência direta sobre isso nesses conselhos, né? No Conselho Nacional de Educação, o CONFEF opinou, mas se vai ser acatada a sua opinião ou não, é decisão lá de quem faz parte daquelas câmaras lá. Então, hoje a nossa formação em educação física está dessa forma, né? A atuação do bacharel na área da saúde, esporte, ginástica laboral, jogos, dança, recreação, lazer, ou seja, exceto no ensino formal. Tá? Claro, o bacharel pode dar aula? Pode, desde que ele tenha dupla formação. O licenciado pode trabalhar na academia? Pode, desde que ele faça o bacharelado também. Não tem problema nenhum. E isto, o Conselho Regional de Educação Física, o CONFEF, ele tem que cumprir. Ele não pode dar um registro, né,
para uma atuação plena para um licenciado, porque ele está fugindo à lei. E aí vai vir o Ministério Público cobrar do Conselho que está descumprindo a lei, né? Então, amanhã a formação pode ser diferente, pode voltar àquela formação antiga, que alguns de nós aqui mais experientes temos? Pode. Mas quem vai determinar isso não é o CREF, não é o CONFEF, é o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação. Ok? Então, a gente situado em relação à constituição da nossa profissão e a formação hoje na nossa profissão nessas duas áreas, eu quero falar um pouquinho agora sobre o Conselho Regional de Educação Física aqui em Santa Catarina, né? Como é que ele está organizado aqui? Tem um plenário, uma diretoria, uma presidência, uma gerência executiva e uma supervisão de atividades externas, né? A nossa gerência executiva é a professora Marli, que estava ali nas inscrições, atividades externas, o professor Juliano, que está ali também, e eu quero aproveitar, né, para informar que se alguém dos senhores ou das senhoras precisa de alguma informação mais detalhada em relação ao Conselho, alguma pendência documental, qualquer informação ou orientação, eles têm acompanhado os seminários regionais, já também para tentar esclarecer ou encaminhar essas necessidades pontuais, de repente, que são particulares de uma ou outra pessoa, né? Se não solucionar de imediato, mas pelo menos que se dê um encaminhamento na busca da solução, né? Já fica a informação. Temos uma assessoria jurídica, uma jornalista, né? Uma supervisão administrativa e financeira, que faz todo o controle financeiro de arrecadação de anuidades, né? Porque o nosso conselho, o Conselho Regional de Educação Física, ele é uma autarquia federal, mas nós não recebemos subsídio financeiro de nenhuma prefeitura, nem de governo de estado, nem do governo federal. O Conselho Regional de Educação Física sobrevive, né, das anuidades, ou das contribuições nossas, dos nossos profissionais, né, e que estamos buscando, em alguma medida, né, retribuir essa anuidade com um programa de capacitação, de qualificação, encontros regionais, para que a gente possa avançar enquanto profissão. Temos também uma supervisão de atividades fins, lá tem um setor de atendimento, tem um setor de protocolo lá no Conselho, um setor de cadastro de pessoa física, um setor de cadastro de pessoa jurídica, né? E também um setor lá de orientação e fiscalização do exercício profissional. Então nós temos lá no Conselho uma série de pessoas, né, e uma infraestrutura e estrutura que tem que ser mantida. Desde 2003, o Conselho conseguiu adquirir uma sede própria, que hoje, pelo número de profissionais registrados, né, mais de 15 mil profissionais registrados aqui em Santa Catarina, mais de 300 mil profissionais de educação física registrados no Brasil, né, nossa estrutura já está pequena. Nosso setor de arquivos para guardar documentação, ou seja, precisamos avançar, informatizar, né, melhorar a estrutura do Conselho, capacitar os profissionais que estão lá para atender cada vez melhor, né, o pessoal da educação física. Dentro da nossa estrutura organizacional do Conselho, nós temos um estatuto que rege, que regulamenta e estabelece todas as obrigações dos conselheiros e das pessoas que estão, né, associadas, inscritas, registradas no sistema. Ok? O CREF lá, aquele plenário que a gente viu na transparência anterior, ele é composto por 28 conselheiros, 20 efetivos, 8 suplentes, com um mandato de 6 anos, através de um processo eleitoral. Os conselheiros, né, o professor Pedro, a professora Azuma, eu e outros tantos conselheiros, são eleitos pelos próprios profissionais, própria organização da profissão. A cada 3 anos é trocado, né,
14 conselheiros a cada 3 anos, sempre para que não haja uma quebra na continuidade das ações, dos trabalhos. Então sai 14, entra mais 14 e as ações continuam, não se perde a continuidade. Próxima eleição no Conselho, 2015. Por isso que a nossa meta é até 2015. Nosso planejamento estratégico é até 2015. Né? Porque lá em 2015 vai ter uma nova eleição, onde todos os profissionais que são registrados no sistema têm direito a votar e ser votado. Compõe um grupo, compõe uma chapa, vamos construir melhor a nossa profissão, vamos debater a profissão, vamos avançar. Não podemos ficar apenas reclamando, dizendo que está errado, vamos contribuir. Né? Acho que isso é importante e significativo. Então nós temos lá também alguns órgãos de assessoramento, são 5 comissões permanentes. Aqueles 28 conselheiros, eles são distribuídos nessas 5 comissões. Né? A Comissão de Controle e Finanças, que faz todo o controle contábil e financeiro, prestação de contas, etc. Uma Comissão de Ética Profissional, que tem avançado bastante. Aqui em Santa Catarina, às vezes poucos profissionais já sabem, nós já tivemos casos de profissional ter o registro cassado. Não pode mais exercer a profissão. Né? Já teve. O nosso jornal do Conselho, que também estamos trabalhando para mudar o layout, é uma experiência que está acontecendo aí, ele traz sempre uma coluna lá com as decisões da Comissão de Ética. Se vocês acompanharem, ou até mesmo na página, vocês vão perceber que tem uma série de processos em andamento, porque nós temos que zelar pelo princípio da qualidade e de ética profissional, engrandecer e enaltecer a nossa profissão. Hoje ela já tem um reconhecimento muito grande no âmbito político, no âmbito das prefeituras, né, uma série de questões. Hoje nós temos na Câmara Federal, né, uma série de deputados lá constituíram uma comissão da atividade física para a saúde. Né, já é como um reconhecimento da importância da atividade física no âmbito da saúde para as pessoas, buscando dinamizar e garantir que essas práticas de atividades físicas sejam desenvolvidas em todo o nosso Brasil por profissionais registrados. Então, uma comissão de orientação e fiscalização do Conselho, legislação e normas, e uma comissão de ensino superior e preparação profissional. Está lá no Estatuto. Né? E o que nós estamos procurando desenvolver? Que estas comissões tenham uma atuação mais efetiva, né, de acordo com o próprio nome que foi dado para elas quando foi feita a nossa profissão. Né? Quando foi homologado, quando foi sancionada a lei que nos criou. Então, nós estamos buscando dinamizar tudo isso. Tem 2 transparências aqui que trazem estatutariamente as finalidades do Conselho. Para que existe o Conselho Regional de Educação Física? Então, olha só, eu destaquei 3 finalidades que estão em vermelho, 2 nessa tela e uma na seguinte. Defender a sociedade para que as atividades da educação física, seja no âmbito da escola, da atividade física e saúde, na academia, sejam dinamizadas, organizadas e desenvolvidas por profissionais de educação física. Essa é uma finalidade. Fiscalizar o exercício profissional. Essa é outra finalidade. E nessa tela, o último item, que é o 7, né? Estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de educação física que estão registrados no Conselho. Destas 3 finalidades, né, elas foram retiradas nos nossos debates lá, como finalidades que temos até 2015 que fazer com que esse movimento, né, seja mais intenso. Né? Defender a sociedade junto às prefeituras, para que coloque nas praças ou nas escolinhas de iniciação esportiva profissionais de educação física. Né? Nesses órgãos de governo, que em todos os âmbitos onde tem atividade física, seja do profissional de educação física. Né? E, sobretudo, fiscalizar o exercício profissional e estimular a formação continuada.
Nosso encontro hoje ele está sendo um encontro bastante abrangente. Estão aqui profissionais, de repente, da educação física escolar e profissionais da área da saúde. No momento seguinte, um desafio para o Pedro e para a Zuma aqui na região, né, e desafiar também as nossas parceiras da APEF, que no momento seguinte a gente consiga viabilizar um encontro mais específico, apenas do pessoal da academia ou da educação física escolar, ou para tratar de um assunto específico que seja treinamento de força, ou esportes de quadra, ou esportes coletivos, ou esportes individuais, ou seja, nós precisamos avançar nessas discussões, de repente, mais específicas daqui a pouco, né? Eu acho que isso é importante também. Para isso, né, desenvolver essa qualificação dos profissionais de educação física, nós estamos desenvolvendo em Santa Catarina 18 seminários regionais, né, e queremos, no momento seguinte, desenvolver seminários regionais também com as federações esportivas, conversar com todas as entidades também. Já fizemos seminários regionais em Videira, Rio do Sul, eu trouxe alguns deles aqui, em Lages, Mafra, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Xanxerê. Fizemos também um seminário com as instituições de ensino superior que fazem a formação desses profissionais, foi dia 2 e 3 de junho em Florianópolis. Foram convidados todos os coordenadores de curso para a gente discutir um pouco a formação dos nossos profissionais de educação física, que daqui a pouco está no mercado. Precisamos avançar nessas discussões ainda, mas, ou seja, estamos tentando dinamizar e reunir a nossa profissão para discussões mais apuradas, mais efetivas, né? Temos nossos principais documentos que estão disponíveis na nossa página da internet, basta acessar. Todos esses documentos você pode fazer o download, imprimir, discutir, estão todos disponíveis. Temos uma série de parcerias também com várias entidades aqui do estado de Santa Catarina, com todas as universidades, passo importante, prefeituras, fundações de esportes, né? E de 2013 a 2015, precisamos dinamizar, alcançar estes eixos direcionadores. Melhorar o relacionamento do CREF com os profissionais, com as instituições de ensino superior, academias, federações e organizações, né? Estamos dando o primeiro passo com aqueles que é a razão da existência do Conselho, os profissionais. Precisamos, daqui a pouco, conversar com as federações esportivas, com os integradores esportivos, né, com todas as entidades que atuam no âmbito do esporte. Atuar na qualificação profissional, formação continuada, parceria com as universidades, reposicionar a educação física. Hoje ela já tem um reconhecimento maior perante a sociedade da importância do profissional estar na escola, estar na terceira idade, estar na academia. Nós precisamos elevar isso a patamares ainda mais altos. Principais ações externas do Conselho, então, dentro da nossa gestão estratégica, a formação de grupos de representantes regionais. Estamos buscando mais representantes na região de Joinville, precisamos de outras pessoas que estejam engajadas no processo. Na região de Lages, na região de Chapecó, mais pessoas, mesmo porque o professor Irineu é temporário aqui, daqui a pouco eu saio, tem que ter outra pessoa para substituir, para oxigenar o Conselho, né? Precisamos de ideias novas, temas novos, gente nova, né? Então, isso é importante. Desenvolver encontros regionais, o que estamos fazendo, reunião com o presidente de federação, coordenadores de curso já realizamos, e realizar mais eventos regionais, em parcerias com a APEF, com a universidade, com outras entidades aí que estejam conosco. Então, nossos próximos passos, né? Uma ação conjunta, né, com todas as entidades. O CREF não vai conseguir fazer nada sozinho. A APEF talvez consiga, mas também é difícil, né? As federações também é difícil. A prefeitura com a Fundação de Esportes, é difícil fazer as coisas sozinhos,
precisamos de parceiros, precisamos nos unir, né, para que tenhamos mais força. Positivar a imagem do nosso conselho e da profissão, ampliar a nossa presença regional, sistematizar a comunicação, ou seja, tornar o CREF referência do ponto de vista político, do ponto de vista legal, e o que é mais importante, tornar o conselho e os profissionais de educação física referências técnicas, cada um nas suas áreas. O professor de educação física tem que ser um ótimo professor de educação física, qualificar a educação física escolar. Quem dá treinamento esportivo de rendimento tem que ser um ótimo treinador esportivo. Quem atua com o voleibol, quem atua com o basquete, cada um na sua área tem que desenvolver um trabalho de excelência. Tudo isso enaltece e qualifica a profissão, porque a profissão somos todos nós. Não é o conselho sozinho. A profissão é cada um. Cada um constrói a imagem e essa imagem se multiplica, positivando, né, sobretudo, uma instituição que nos representa. Bem, mal, mais ou menos, nós queremos que ela nos represente bem. E aí precisamos discutir mais a nossa profissão, conversar mais, encontrar objetivos comuns para que todos ganhem. Principalmente a sociedade e aquela criança que apareceu lá numa das imagens, né, dos slides aqui, agradecendo pelo trabalho e pela luta que nós estamos fazendo. Em benefício de quem, de repente, é do meu sobrinho, do meu neto, do meu filho, de alguém que eu conheço. Quero agradecer a paciência de vocês, né, por estarem me escutando aqui e, sobretudo, agradecer pelo comparecimento de vocês, em nome do Conselho Regional de Educação Física, em nome do nosso presidente, o professor Eloir Sim, que tenho certeza deseja um forte abraço a cada um de vocês. Obrigado e a gente fica à disposição.